As tendências mais fáceis de usar e que valem o seu dinheiro em 2025. Número 1 é o jeans cuff. Esse jeans é um jeans dobrado, ele tem a parte de baixo dobrada e justamente por isso ele é uma peça muito básica e muito fácil de usar. O que eu acho mais interessante sobre esse jeans é que, por si só, ele faz parte daquelas peças do estilo casual, do estilo básico. Então, qualquer coisa que você use junto com um jeans sempre vai cair muito bem. O jeans é uma peça muito prática, muito dia a dia. O fato da gente estar falando de um jeans dobrado, com a parte de baixo dobrada, também traz facilidade na hora de você incluir essa peça dentro do seu guarda-roupa. Além de ser uma peça que não costuma ter um valor elevado, esse jeans também permite que você o customize. Isso significa que você pode pegar um jeans que você já tem e adicionar somente aquela parte de baixo. Ou seja, você nem precisa gastar dinheiro comprando este jeans. Você pode customizar uma peça que você já tem. É claro que nem todo mundo vai ter a habilidade para fazer isso, então o que você pode fazer é contar com a ajuda de uma costureira. Para as costureiras, montar a parte de baixo do jeans deste modo é algo super fácil, algo que elas com certeza vão fazer com facilidade. Eu não tenho uma ideia de valor, mas quando o assunto é fazer a bainha da calça, em torno de 25 a 30 reais costuma ser o valor cobrado. Então eu acredito que fique mais ou menos nessa faixa. E isso é muito melhor do que comprar uma peça nova se você já tem uma peça no seu armário que você gosta e você apenas quer alterar um pouco o design. Outro fator interessante sobre esse jeans é que ele combina muito bem com aquele estilo elegante mais descontraído, que geralmente a gente costuma chamar de estilo elevado, ou seja, um estilo onde nós pegamos peças comuns, peças casuais e simples e colocamos algum detalhe, algo ali a mais que chame a atenção. Também tem muito a ver com o essencialismo, que está super na moda em 2025. Afinal de contas, a gente está deixando aquele minimalismo um pouco sem graça às vezes de lado e colocando em foco peças que são sim simples, porém que trazem algum elemento diferente, algo que chame a atenção. E esse jeans tem todas essas características. Simplicidade, facilidade na hora de vestir, pode ser usado em muitos looks diferentes e tem também aquele toque criativo. Ou seja, ele é perfeito para o dia a dia e vale o seu dinheiro, além de ser uma das grandes tendências de 2025. Número 2 são as blusas assimétricas. As blusas assimétricas são maravilhosas. Os modelos de 2025 estão aparecendo com uma cara um pouco mais elegante, o que eu pessoalmente acho incrível. O interessante das blusas assimétricas é que elas vão valorizar e facilitar o dia a dia das mulheres que buscam disfarçar o tamanho dos ombros. Exatamente. Se você tem os ombros um pouco maiores, um pouco mais largos, e você quer disfarçar esse tamanho, você pode colocar uma blusa assimétrica. O efeito que ela vai causar é de diminuir esses ombros. Acho, inclusive, uma técnica incrível. Essa técnica fica ainda melhor quando você coloca uma blusa assimétrica que não tem manga de um lado e tem manga do outro. Assim você ainda fortalece mais esse efeito. Outro detalhe das blusas assimétricas é que elas têm aquele toque um pouco mais futurístico, um pouco mais moderno, extremamente interessante e que também tem a ver com peças diferenciadas, chamativas, porém bonitas, elegantes. Existem diversos modelos de blusas assimétricas, porém o que eu mais tenho visto são modelos que combinam a assimetria com plissados, criando aquele efeito deusa grega.
Vale a pena dizer que a tendência deusa diva está muito em alta em 2025 e essa tendência pega exatamente esses modelos como se fosse uma deusa moderna. Então veremos tecidos fluidos, assimetria, plissados e drapeados, todos combinados em um look que deixa a mulher simplesmente divina. Para acentuar ainda mais esse ar de deusa, você pode escolher tecidos que tenham uma leve transparência, que inclusive estão muito em alta nas tendências de 2025, além de um tecido em uma cor um pouco mais suave e delicada, como é o caso do creme. Esse tipo de look vai deixar você realmente com cara de deusa, principalmente se você combinar com os acessórios certos, como é o caso dos acessórios maximalistas dourados que também estão na moda em 2025. Ou seja, vale muito a sua compra e você consegue encontrar várias blusas desse tipo por valores super acessíveis, como por exemplo R$10, R$20, R$50, principalmente nas lojas online. Número 3 é o sapato barra T. Esse tipo de sandália é maravilhoso. Estamos falando de uma peça que combina o estilo elegante com uma pitada do estilo sensual. Ou seja, vai valorizar aquelas mulheres que buscam sim o estilo sensual, porém nada muito ousado. A ideia aqui é trazer uma sofisticação, é trazer um pouco mais de classe para esse look. Esse tipo de sandália é muito bonita e combina muito com o dia a dia. Isso significa que ela é bem prática de você usar em um almoço, em um jantar ou até mesmo no ambiente de trabalho. Porque apesar dela ter esse toque levemente sensual, ela não é nada muito ousada. Estamos falando apenas de uma sandália. Então pode ser combinada com outros elementos que sejam mais clássicos e tradicionais. Pessoalmente, eu acho que essa sandália fica linda tanto com alfaiataria quanto com vestidos um pouco mais fluidos. Ou seja, é uma peça muito prática e muito fácil de você usar no dia a dia. E como nós estamos falando de peças que valem o preço, peças onde vale a pena você gastar o seu dinheiro, vale a gente sempre levar em consideração se essa é uma peça prática, se essa é uma peça com a qual nós conseguimos montar uma quantidade maior de looks. E esse tipo de sapato com certeza fornece pra gente essa possibilidade. Afinal de contas, é uma peça muito fácil de combinar. Como eu disse, alfaiataria, saia, bermudas, shorts de alfaiataria também, calça jeans, tudo vai cair muito bem com esse tipo de sapato. Então, realmente acho que vale o seu dinheiro, que vale o seu investimento, principalmente se você estiver à procura de uma sandália mais aberta, mais fresquinha, mas que mantenha ali a elegância e a sofisticação. Número 4 é a tendência ao jeans. Quando a gente fala de all jeans, a gente tem que citar todas as peças que envolvem jeans, ou seja, blusas, saias, calças, vestidos, coletes, todo tipo de peça que pode ser feita em jeans. O interessante dessa tendência é que ela está na moda há um certo tempo. Se eu não me engano, fazem 2 anos em que eu trago essa tendência aqui para o canal, ou seja, não é uma tendência nova, não é algo que vai também sair de moda com facilidade. Algo que eu amo na tendência ao jeans é que a gente está falando de um tecido que, além de ser uma fibra natural, além de vir do algodão, o que torna ele mais macio, mais confortável e mais respirável, também é uma peça com alta durabilidade. A durabilidade é algo que eu considero muito importante quando a gente está falando de uma peça que vale o nosso dinheiro. E o jeans é, sem dúvidas, aquele tecido que não decepciona. Se você tiver um colete jeans, é muito provável que esse colete vai durar décadas. Se você tiver uma calça jeans,
é muito provável que ela também vai durar décadas, ou seja, é aquela peça que você compra uma vez e você não precisa mais comprar. O que pode acontecer no máximo é você não querer mais essa peça, e aí você pode vender ou até mesmo doar essa peça. E é justamente por isso que eu acho interessante que quando você for comprar, você compre algo que você realmente goste. Se você viu um vestido jeans e você amou, você experimentou, você foi na loja, vestiu, gostou, vale a pena você comprar. Se é uma peça que você realmente amou, vale o seu dinheiro. Agora, se é uma peça que você não está com muita certeza, se é aquela peça que você não sabe se vai usar muito, não vale o seu dinheiro. Por quê? Porque é uma peça que dura muito, é uma peça que vai ficar no seu guarda-roupa por muito tempo. Então, dê preferência, sim, para peças em jeans, porque elas são maravilhosas, mas sempre pensando, essa é uma peça que eu amei, que eu adorei, que eu vou usar muito. Se você adorou, compre, vale o seu dinheiro. Além de ser uma coisa que a gente pode dizer que nunca sai de moda. O jeans, desde o momento que ele surgiu, ele nunca mais saiu de moda. Sem dúvidas, é um tecido prático e maravilhoso. E mesmo que o seu estilo seja mais tradicional, seja um pouco mais clássico, eu super recomendo que você tenha algumas peças em jeans no seu guarda-roupa para aqueles dias onde você estiver procurando um look um pouco mais confortável e casual. E me conta, qual é a peça que valeu muito seu dinheiro? No meu caso, foram as bolsas. As bolsas que eu tenho eu uso muito no dia a dia, então valeu cada centavo o investimento que eu fiz nelas. Me conta qual foi a peça que você investiu e não se arrepende. E é claro, você me ajuda muito colocando as palavras mágicas de hoje, que são Dinheiro 2025. Colocando essas palavrinhas, você me ajuda a continuar trazendo vídeos aqui todos os dias com muito carinho para você. Conto com a sua ajuda. E vamos continuar com o vídeo. Número 5 vale muito seu dinheiro. Eu tô falando das peças na cor Borgonha. Essa cor maravilhosa veio com tudo em 2025 e a gente pode até mesmo dizer que ela é uma continuação do vermelho cereja que apareceu nos últimos anos na moda. O Borgonha é um tom de vermelho mais escuro que geralmente tem um pouquinho de púrpura. Isso significa que ele vai beirar um pouco o roxo, mas ele também é muito próximo ao vermelho cereja, que, como eu sempre falo aqui no canal, o vermelho cereja tem tons diferentes, porque cerejas têm tons diferentes. Então você com certeza vai encontrar peças na cor Borgonha quando você estiver pesquisando por peças vermelho cereja. O interessante dessa cor é que ela pode ser aplicada a uma variedade muito grande de acessórios, roupas e até mesmo itens cosméticos. Isso significa que você pode começar a colocar essa cor no seu visual através de um esmalte, por exemplo. Inclusive, essa é a forma mais prática e barata de começar a testar essa cor e ver se você gosta mesmo dela. Pessoalmente falando, eu acho os esmaltes vermelhos muito bonitos e clássicos. Isso significa que você pode usar sem medo. Outra forma muito prática de adicionar essa cor ao seu guarda-roupa é através dos acessórios, como, por exemplo, os sapatos e bolsas. Eu acho incrível que agora, em 2025, nós estejamos vendo essa variedade maior de tons neutros. Inclusive, essa foi uma tendência que eu trouxe aqui no canal há alguns dias. Uma tendência de novos neutros, saindo um pouco do preto, do branco, do bege, que nós estamos acostumados. E o Borgonha vem dentro dessa nova seleção de peças que trazem um charme a mais, uma cor a mais. Eu simplesmente adoro a combinação de sapatos vermelho Borgonha e bolsas da mesma cor. Eu acho que fica muito luxuoso e traz para mim muita referência daquele estilo francesa, que vocês sabem que eu adoro e eu também sei que vocês amam esse estilo.
porque ele combina o romantismo, a elegância e a modernidade. 3 itens que têm tudo a ver com essa cor. Além desses acessórios, você pode investir nessa cor também para as roupas, incluindo calças, blusas, casacos, mesmo os casacos mais longos e, é claro, os vestidos. Vale sempre lembrar que o vermelho, apesar de ser uma cor mais forte, é uma cor clássica e tá ali junto das cores elegantes. Por isso, você não precisa se preocupar em usar um vestido vermelho e parecer muito ousada, porque sim, o vermelho, principalmente tons mais fechados, como o tom de borgonha, super funcionam dentro desse estilo mais clássico. Então não se preocupe caso seu estilo seja um pouco mais elegante. E é claro, se você for muito ousada, você pode aderir a essa cor nos cabelos, já que ela também pode ser usada como uma coloração. Então, se você realmente gosta muito dessa cor e tem vontade de pintar o cabelo dela, esse é o momento certo, aproveitando que essa cor está super em alta. E não é só porque ela está em alta que ela vale o seu dinheiro, mas sim por ser uma cor muito bonita e mais tradicional. Apesar dela não ser muito comum, ela é uma cor que funciona muito bem, independente da época do ano, independente do tom de pele, independente do estilo, ela favorece a maioria das pessoas. Então vale sim o seu dinheiro, mas comece com itens menores como esmalte e aí você vai investindo em peças cada vez maiores conforme você for gostando dessa cor. Número 6 é o estilo marinheiro. Esse estilo é simplesmente incrível, porque ele combina uma grande quantidade de peças que valem o seu investimento. Aqui nós vamos encontrar peças que geralmente combinam branco, azul marinho e vermelho. Essa combinação é super tradicional, super clássica, tem uma elegância muito forte e sempre funciona. Você, inclusive, pode montar um guarda-roupa somente com esses tons e tenha certeza que eles sempre vão combinar uns com os outros. Outro detalhe é também a presença de elementos náuticos. Então, a gente vai ver muito detalhe que tem uma âncora, uma referência a peixe, uma referência a pescador. Nós veremos chapéu, boinas, bolsas que imitam rede de pesca, ou seja, vários elementos que fazem referência ao náutico e ao mar. Dentro dessa tendência, eu gosto muito da alfaiataria na cor azul marinho, assim como as calças um pouco mais amplas e um pouco mais soltas. Essas peças são peças que funcionam muito bem e, inclusive, quando a gente fala de azul marinho, a gente fala de uma cor que sempre está na moda. É a famosa cor atemporal. Principalmente nessa questão da alfaiataria, é algo que se você comprar hoje, você vai poder usar daqui a 20 anos. Porque essas peças, mesmo as peças de 20 anos atrás, que combinavam o azul marinho com a alfaiataria, continuam na moda hoje. Ou seja, você tem uma prova de que essas peças resistem muito bem ao tempo e de que essas peças funcionam muito bem, mesmo depois de décadas. Outro detalhe que também funciona muito bem dentro dessa estética marinheiro é a presença de botões dourados. O que eu acho mais interessante é que você pode comprar esses botões à parte, você pode ir em uma loja online ou então numa loja na sua cidade, comprar esses botões dourados e aí você pode aplicar em peças que você já tem. Você pode aplicar a uma calça jeans, você pode aplicar em um blazer azul marinho. Dessa forma, você não vai estar gastando um valor muito maior e mesmo assim vai conseguir esse mesmo efeito náutico que eu mencionei. Ou seja, você nem precisa gastar muito para aproveitar e curtir essa tendência. E se tem alguém para quem eu recomendo essa tendência, são as mulheres mais clássicas e tradicionais, porque ela combina muito com o seu estilo
se ele for mais nesse sentido tradicional. Você vai ver que você vai ficar belíssima e ele tem aquela cara mais de praia, de verão. Então, se você mora, por exemplo, em uma região de praia, em uma região mais tropical, esse estilo vai ficar a cara do luxo, a cara da riqueza. E se você tá gostando desse vídeo, você vai adorar todos os vídeos que tem aqui no canal. Porque aqui nós temos vídeos todos os dias falando de moda, tendência e beleza. Então não perde tempo, clica no sininho e ativa todas as notificações. Assim o YouTube vai te avisar quando sair um vídeo às 7 da noite no nosso canal em inglês e às 8 da noite no nosso canal em português. Escolha o seu canal, se inscreva e ative as notificações. Enquanto você faz isso, a gente continua com o vídeo. Número 7 é a bolsa leste-oeste. Esse tipo de bolsa é mais alongado e está aparecendo bastante na moda. Eu considero essa bolsa diferenciada. Ela faz parte daquele estilo essencialista, ou seja, peças que são elegantes, que têm aquela cara um pouquinho mais clássica, mas que ao mesmo tempo tem cara de uma peça um pouco fora do normal, um pouco diferente do que a gente costuma ver no dia a dia. O que eu acho mais interessante dessa bolsa é que ela é bem ampla, ela é um pouco maior ainda que a bolsa baguete, o que confere a ela muita praticidade, muito conforto para quem está procurando uma peça que vai realmente carregar tudo que a gente precisa no dia a dia. Eu acho que ela é uma bolsa perfeita para o ambiente de trabalho, principalmente se você trabalha em escritório. Ela tem essa carinha de escritório. Geralmente, ela é uma bolsa um pouco mais forte, um pouco mais rígida. Então, ela vai também proteger tudo aquilo que você quer levar. Diferente de uma bolsa tote, que geralmente vem em um tecido um pouco mais molinho, geralmente não é couro, geralmente é um tecido mais mole, e aí não protege tanto as peças que a gente vai colocar ali dentro dela. Por ser maior e mais estruturada, ela combina com pessoas que têm um estilo um pouco mais ousado, um pouco mais pesado. Ela não vai combinar tanto com o estilo romântico. Sabe aquele estilo hiper delicado, hiper feminino? Ela não vai combinar tanto. Não significa que ela não possa ser usada, mas ela vai destoar um pouco do look. Se você é uma mulher que gosta muito de alfaiataria, que gosta muito de linhas retas, então aquela calça reta, aquele blazer reto, essa bolsa vai combinar muito com o seu estilo. Porque ela também mantém esse poder, essa estrutura. E ela é uma bolsa que grita riqueza, poder e competência. Ela tem a cara daquela mulher chefe. Sabe a chefe da empresa? Então, essa bolsa tem tudo a ver. Inclusive, é um excelente presente para você dar para aquela sua amiga, por exemplo, advogada, juíza, aquela amiga que tem uma empresa, né, uma empresária. Todas essas mulheres que estão em cargos assim de autoridade, sua amiga professora também, todas essas mulheres que têm cargos de autoridade combinam muito bem com essa bolsa. Número 8 são as regatas com alças um pouco mais largas. As regatas são peças muito práticas para o nosso guarda-roupa, elas servem como base para que a gente monte outros looks e elas combinam com praticamente todos os estilos. Em 2025, o que nós estamos vendo são regatas que vêm com alças um pouco mais largas, o que vai trazer bastante conforto e vai evitar também aquela situação da alça do sutiã aparecendo por debaixo da blusa, que eu sei que é algo que a maioria de vocês se incomoda. Então, agora em 2025, esse problema vai acabar. Além disso, as regatas de alça um pouco mais largas transmitem um pouco mais de elegância, um pouco mais de sofisticação e podem ser combinadas com outros elementos. Em 2025,
o que nós estamos vendo são elementos como brilhos, paetês, cristais e também tecidos um pouco mais diferentes. Você vai encontrar tecidos mais grossos, como é o caso até mesmo do suede. Vai encontrar também regatas em jeans. Você vai encontrar regatas diferenciadas e que tem como característica principal essa questão das alças. Essas regatas, inclusive, apareceram em diversos desfiles. Ou seja, não estamos falando aqui apenas de uma tendência simplesinha do dia a dia. Estamos falando de uma tendência que saiu das passarelas para o dia a dia e que é muito fácil de ser incorporada no nosso guarda-roupa. Por que não trocar aquelas suas regatinhas de alça fina por essas agora em 2025? Até porque eu sei que as regatas acabam muitas vezes sendo esquecidas e acabam ficando até um pouco surradas pelo tempo. Então, talvez seja a hora de você mudar. E aí você pode investir nesses modelos, inclusive, que tem algum diferencial. Se você prefere aquela linha um pouco mais básica, também não tem problema nenhum. Invista em tons terrosos porque eles estão na moda, além de tons suaves como azul, rosa e também amarelo manteiga, que continuam em alta na moda em 2025. Número 9 é a cor Mocha Mousse. Essa cor é multissensorial. Ela transmite para nós uma sensação de conforto e, ao mesmo tempo, um sabor. Afinal de contas, estamos falando de uma cor que mistura uma mousse de chocolate com café. Gente, que delícia! Essa cor é muito bonita e dificilmente ela vai sair de moda, tá? Porque ela realmente transmite elegância. Ela traz aquele toque de dinheiro antigo, dinheiro herdado, que eu sei que várias de vocês adoram. Ela também transmite toda essa maciez, toda essa suculência que vai deixar você maravilhosa. Eu trouxe várias imagens, como vocês podem ver, de looks em Mocha Mousse. E o que você pode perceber é que os tons podem variar. Isso acontece porque, assim como uma mousse vai ter tons diferentes, quando a gente fala de roupas, elas também podem ter esses tons diferentes. A ideia aqui é imaginar uma mistura ali de creme com chocolate, algo que não é tão escuro, mas também não tão claro. E como eu já mencionei, é fácil de você colocar essa cor no seu guarda-roupa. Você pode começar através dos esmaltes. Assim como a questão do vermelho, você pode testar primeiro nas suas mãos. Se você vê que essa cor valorizou a sua pele, combinou muito com o seu estilo, você pode comprar peças maiores. Aí você pode passar para as bolsas, depois para os sapatos, depois para os vestidos e casacos e calças e blusas, porque assim você não começa, por exemplo, com um vestido nessa cor para depois não gostar. Além de linda, essa cor também combina muito bem com os neutros tradicionais. Isso significa que se o seu guarda-roupa é um pouco mais minimalista, com peças em preto, branco, off-white, creme, essa cor vai combinar muito bem com os itens que você já tem. Ou seja, não é aquela peça que você vai comprar, vai largar no guarda-roupa e vai ficar pensando, nossa, não tenho com que combinar essa peça, não tem um sapato para combinar, não tem uma bolsa, porque ela combina muito fácil com outros neutros. Então você pode ter certeza que vai ser uma peça muito usada, vai ser uma peça que você vai usar muitas vezes e por muito tempo, e justamente por isso que essa cor vale o seu dinheiro. Mas como eu disse, comece de itens menores para os maiores. Número 10 é o borrô elevado, o borrô mais elegante. Inclusive, esse borrô traz elementos ali um pouco mais românticos, um pouco mais etéreos e delicados. Essa tendência vai ser caracterizada por muitos vestidos fluidos, suaves e etéreos. A combinação também com outras peças em couro,
franjas, cintos e aplicações, traz essa tendência para 2025 de uma forma um pouco mais elevada, um pouco mais elegante e chique. Dentro dessa tendência, o destaque, sem dúvidas, são para as peças com uma suave transparência e em várias camadas de babados. Essas peças trazem aquele ar de deusa que eu comentei anteriormente e fazem você ficar belíssima. Os tons mais suaves, como azul, verde bem claro, rosa, também um rosa um pouco mais claro, e é claro, o marrom suave, fazem com que essas peças transmitam ainda mais leveza e romantismo. O romantismo aqui é aquela característica principal de um toque de conto de fadas. Inclusive, esse borrô transmite muito essa ideia de conto de fadas, o que deixa essa tendência ainda mais feminina e ainda mais bonita. O que eu acho interessante e que vale o seu investimento é que aqui nós estamos falando de peças que não são tão comuns. E se você gosta desse estilo, vale sim que você compre algumas peças dentro dele, porque não é tão fácil achar. E aí, quando a gente acha, né, muitas vezes a gente deixa para comprar depois, e aí quando a gente vai comprar, não encontra mais. Então, se você gosta muito desse estilo, principalmente dessa versão um pouco mais elegante e um pouco mais elevada, vai valer sim muito seu dinheiro comprar algumas peças que combinem com ele. E quando o assunto são peças que valem o seu dinheiro, com certeza aquelas que ficam em primeiro lugar são os jeans. E é por isso que eu fiz uma seleção dos jeans que já estão na moda e que você precisa conhecer. Não perde tempo, clica nesse vídeo que está aparecendo aí na tela e te espero lá!